Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Pensamos em voltar para a série de Apocalipse, mas ainda não. E provavelmente vamos voltar para a série de Apocalipse só a partir de 2026. E vamos agregar a série também Neemias, 2026. É sempre pregando um livro do Antigo e um livro do Novo Testamento. Como já estamos aí de olho no último dia do ano, não é? Então vamos aproveitar para impulsionar a igreja, direcionar a igreja, alinhar a igreja, fazer a igreja continuar empolgada, animá-la. Daí o tema desta mensagem é este: retratos de uma igreja missional e missionária. É um sermão puramente temático, /textual. Retratos de uma igreja missional e missionária. Esses dois termos, missional e missionária, acabam, no fundo, dizendo a mesma coisa. Então, por que ter que, no tema de um sermão, usar os dois? É porque também um amplia o outro. Nos bons livros, e quando eu me refiro à boa literatura com essa temática, que tem como autores, os autores que já amadureceram essa temática, o que é uma igreja missional e missionária, vocês vão perceber que os termos são intercambiáveis, mas eu prefiro ainda usar os dois termos, os dois vocábulos, os dois verbetes. Daí, retrato de uma igreja missional e missionária. Eles se complementam, mas também um amplia o outro. Os dois termos descrevem características apropriadas. Por isso, retratos de uma igreja missional e missionária. Primeiro texto a ser lido, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, é uma boa literatura aí, tornando-se uma igreja missional, mais uma vez citando Michael Gurrin e Timóteo Sheridan. Muito bom. Aqui já é a temática bem amadurecida, tornando-se uma igreja missional. É mais um dos muitos bons livros que existem aí. Se você está um pouco mais avançado nessa área, fica essa dica da Editora Vida. A primeira igreja presbiteriana também promove cultura, conhecimento, aprofundamento. Nós não temos nenhum problema em compartilhar as coisas boas. Aliás, o problema é não compartilhar, porque nada é nosso, tudo é de Deus, Shirley. Nada é nosso, tudo é de quem, gente? De Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Retratos de uma igreja missional e missionária. Bíblia aberta? Pois bem, a partir do primeiro versículo. E Saulo consentia na morte de Estevão, pois o capítulo 7 narra Estevão pregando a palavra, em seguida sofrendo oposição, em seguida sendo apedrejado e morto. E quem é que está lá testemunhando tudo isso? O homem ainda não convertido, Saulo, que passou a ser chamado depois de Paulo. Um nome apontando para uma das suas identidades, judeu, o outro para a sua identidade romana, Saulo.
Paulo, aqui é Saulo ainda, o fariseu, não o fariseu no aspecto pejorativo, não, viu? Mas fariseu no aspecto de, ele fazia parte de um partido muito respeitado naquela época, um partido religioso, uma seita religiosa, e a palavra seita também não é com a pejoratividade de hoje também, não. Era uma seita muito respeitada, chamada os fariseus. Quem estava lá testemunhando o apedrejamento de Estevão? Saulo. E ele estava ali como um ato, equivocadamente achando que estava adorando a Deus. Ele estava vibrando com aquele apedrejamento. E aí o narrador secundário, Lucas, ele narra assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Consequência disso, naquele dia, ali está RA, não é? Então eu vou ler com vocês aqui. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Grande perseguição. E todos, exceto os apóstolos, foram o quê? Dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Prossigamos a leitura. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. O Estevão, o diácono, hein? Era também evangelista. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4. Entre mentes, ou enquanto isso, todos juntos agora, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os que foram dispersos, grifo na sua Bíblia, destaque, dê um zoom, faça um recorte respeitoso. Os que foram dispersos iam por todo lado pregando a palavra, anunciando a palavra, anunciando o evangelho. Todos, exceto os apóstolos, que ficaram lá em Jerusalém. Leitura continua. Juntos, prossigamos a leitura, queridos. Aí agora, dentre esses todos, um zoom é dado. O Lucas dá um zoom agora e foca um homem, um outro diácono. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E aí a sonoplastia é abençoada e já projeta o próximo versículo, não é, Gui? Tu és uma bênção, menino. Todos juntos. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Versículo 8, o 7, né? Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Agora o 8. Todos juntos. E houve grande alegria naquela cidade. Agora o capítulo 11. Retratos de uma igreja missional e missionária. Capítulo 11. Lembrem-se, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Não entendam todos aí numericamente, porque ainda ficou a igreja lá. Então, na Bíblia Sagrada, você tem o que nós chamamos de linguagem hiperbólica. Na retórica, é uma linguagem de exagero, mas é uma linguagem de exagero justamente para provocar impacto. Para provocar impacto. Então, todos. Quer dizer que não ficou mais a igreja lá, não ficou. Mas muita gente foi dispersa. Todos. É porque os próprios apóstolos ficaram, né? Cuidando da igreja lá também que ficou. Mas muita gente foi dispersa. Muita gente mesmo.
Atos 11, Bíblia aberta, e observem que parece que Lucas, parece não, fica claro que Lucas ele abre um parênteses, depois que ele começa falando de Filipos, ele abre um parênteses, ele vai falar aí de alguns acontecimentos, e depois ele fecha o parênteses e vai voltar novamente para a temática da perseguição. E o que aconteceu como consequência. Lucas 11. A partir de Atos 8, Atos 8, ele abre um parênteses depois que ele narra a história de Filipe em Samaria, compartilha alguns acontecimentos, compartilha, fecha o parênteses no capítulo 11, e aí no capítulo 11 de Atos, vejam comigo aí, por favor, 19, ele volta à história de Atos 8, propositadamente. Alguns chamariam aqui de digressão, divagação, mas nada foi feito aqui aleatoriamente, aqui foi propositadamente. Ele abre um parênteses, narra outros acontecimentos redentivos, depois ele fecha o parênteses e volta com aqueles que haviam sido dispersos. Uns foram para Samaria, mas agora novamente, Atos 11, versículo 19. Juntos, vamos ler juntos? Então, os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio, entenderam? A Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos... Prossiga a leitura, prossigamos. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, toda a igreja, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E o resultado? E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Perceberam agora a conexão? Eu amo as Escrituras, como você ama também. Há uma conexão hermenêutica, exegética, homilética, até mesmo retórica. Tudo para mostrar como Deus é grande, como Deus é grande. Atos capítulo 13. Surge a igreja de Antioquia, não é? Aqui a igreja de Antioquia é plantada. Aí vamos para o capítulo 13. Do livro dos Atos dos Apóstolos, querida Nara, trabalhando aí como ato de adoração ao Senhor. Primeiro versículo, juntos. Havia na igreja de Antioquia, todos juntos, profetas e mestres. O nome deles? Barnabé, Simeão, por sobrenome? Nígio, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tertáquio e Saulo. O que aconteceu em seguida? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, toda a igreja, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Tendo feito isso, então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E aí, a partir daí, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Alguns estudiosos até acreditam que aconteceu uma quarta viagem missionária. Daí, dessas viagens missionárias, por exemplo, a partir da segunda, a plantação da igreja na Europa, começando por Filipos, Atos 16. A plantação da igreja em Tessalônica, Atos 17. A plantação da igreja em Bereias, Atos 17. Plantação de igreja em Atenas, Atos 17. Plantação da igreja em Corintos, Atos 18. E reticências. E preferimos destacar esses textos
para trabalhar justamente o tema do sermão: retratos de uma igreja missional e missionária. Agora, para compreendermos a temática ou o tema do sermão, é necessário, já de antemão, relembrar alguns fundamentos bíblicos e teológicos do tema. O tema qual é? Retratos de uma igreja missional. Dá para repetir agora? Retratos de uma igreja missional e missionária. Precisamos, então, evocar ou trazer à tona, ou relembrar, ou recapitular, ou tornar conhecido para outros tantos, alguns, não todos, fundamentos bíblicos e teológicos. Aquilo que fundamenta um tema como este, uma igreja missional e missionária. Então, primeiro, podemos chamar de pilar ou verdade. A primeira verdade que alicerça uma igreja missional e missionária é que essa igreja tem a ciência e a consciência de que ela é fruto da missão de Deus e ela existe para a missão de Deus. Ficou difícil aí? Uma igreja missional e missionária, ela tem a ciência, o conhecimento e a consciência de que ela existe como fruto da missão de Deus. E ela existe para a missão de Deus. Deu para entender? Então vamos tentar repetir. A igreja existe como fruto da missão de Deus. E ela existe para a missão de Deus. Uma coisa é ser fruto da missão de Deus, resultado da missão de Deus. Uma outra é você viver para a missão de Deus. Uma igreja missional e missionária, ela tem a ciência, ela tem o conhecimento, ela tem a consciência de que ela existe como fruto da missão de Deus. O que queremos dizer com isso? Foi o próprio Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que em missão trouxe a igreja à existência. A igreja existe como fruto da missão de Deus. Já existe uma expressão em latim, não precisa ficar perturbado, mas que nós usamos com frequência, mas é bom que a igreja comece a memorizar isso. Aliás, já usamos essa nomenclatura aqui já faz um bom tempo. Mission Dei, que significa missão de Deus. A igreja não é um construto social. Ela não foi inventada por Pedro, por Paulo, pelo colégio apostólico. A igreja, ela é fruto da missão de Deus, porque Deus, antes da fundação do mundo, idealizou a igreja, desenhou a igreja, e Ele trouxe a igreja à existência. E Ele começou a trazer a igreja à existência a partir de Adão. Pois é. Ele não começou a trazer a igreja à existência a partir do primeiro século, não, gente. A partir do primeiro século temos a igreja neotestamentária, a igreja da nova administração, da aliança da graça. Mas nós temos a igreja, o Israel de Deus, da antiga administração da aliança da graça. Então, quando ele traz Adão e Eva à existência, ele está lhe trazendo à existência nos seus primórdios, nos seus primeiros momentos, ele está lhe trazendo à existência a semente da igreja. E é por isso que em Gênesis, no primeiro capítulo, no capítulo 2, nós encontramos o Senhor dizendo: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Leia as genealogias de Gênesis, capítulo 5. A partir do capítulo 5. Depois deu um salto para Gênesis, o capítulo 12, encontramos agora ele indo ao encontro de Abrão, que passou a se chamar de Abraão,
e lá o narrador, Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele registra como foi, como se deu o chamado de Deus para como Abraão. E lá nos é apresentado assim: disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Façam o que em seguida? Vá para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele vai formando o seu povo, a igreja, sinagogue, a sua eclesia, a sua assembleia, o povo da aliança, a humanidade redimida. Aí ele forma Israel, a partir dos patriarcas. Aí surge Moisés, tira o povo do Egito, leva para a terra que... Começa o processo de levar o povo para a terra que manda leite e mel. Moisés, por ordem de Deus, morreu. Agora chega Josué. Passamos um tempo aqui pregando Josué. E o tema foi Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja, expansão do reino. E Josué leva o povo até lá. Quando vamos para o Novo Testamento, Cristo conversando com a mulher samaritana, que pergunta: os nossos pais dizem que é em tal lugar que devemos adorar, é assim e assado que devemos cultuar. E o Senhor Jesus diz: olha, é em espírito e em verdade. Agora lembre-se de uma coisa: a salvação vem dos judeus, para depois dizer é em espírito e em verdade. Então há uma continuidade. Há uma continuidade. Agora está lá Jesus Cristo, conversando com o colégio apostólico e perguntando: o que diz os homens? O que diz o povo, seu filho do homem? Uns dizem que é Jeremias, outros Elias, outros alguns dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16. E o diálogo continua, e aí ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que você acabou de confessar, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela é fruto da missão de Deus. E ela existe para a missão de Deus, queridos. E é por isso que vamos encontrar o Senhor da igreja em Mateus 28 dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Plantem igrejas, expandam o reino. A igreja existe como fruto da missão de Deus, e ela existe para a missão de Deus. Esse é o primeiro fundamento bíblico-teológico desse tema da mensagem. Uma igreja missional e missionária. O segundo fundamento bíblico-teológico é: então, e o que é a missão de Deus? Nós afirmamos que a igreja existe como fruto da missão de Deus, e ela existe para a missão de Deus. Então, e o que é a missão de Deus? A missão de Deus envolve trazer apenas a igreja à existência e, em seguida, chamá-la para se envolver na sua missão? É isso também, mas é mais do que isso. Qual é a missão de Deus? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, a missão de Deus, ela é uma missão de redenção cósmica. A missão de Deus, ela é uma missão que envolve redenção cósmica, redenção do universo, redenção da criação, redenção da humanidade.
A missão de Deus envolve o estabelecimento e a expansão do seu reino de domínio, de regência perfeita. Se não, vejamos Romanos capítulo 8, versículo 18. Então, a segunda verdade bíblica teológica, ou o segundo fundamento bíblico teológico, que alicerça esse tema, uma igreja missionária e missionária, é que a missão de Deus envolve uma redenção. A missão de Deus é a redenção cósmica da terra, do universo, da humanidade. Estabelecimento do seu reino, seu domínio, seu governo perfeito e absoluto, começando pela criação, Romanos 8. Perdão, querido, eu falei Romanos 8, não foi isso mesmo? Romanos 8, 18. Se você quiser aprofundar essa temática, leia o livro onde Lloyd Jones trabalha o capítulo 8 de Romanos. E quando Lloyd Jones, aquele pastorzão Lloyd Jones que já está com o Senhor, vai trabalhar essa temática da redenção do cosmos, a redenção da criação, é encantador. Porque a noção que nós temos de redenção é uma redenção individualista. Muito especialmente nós que somos ocidentais. E quando a gente vai um pouquinho além, é a redenção apenas de um povo. Também, mas vai para além disso, guerreiro. A missão de Deus envolve uma redenção cósmica, a redenção da humanidade, que envolve aí o seu povo. Estabelecimento do seu reino. Romanos 8, 18, o que é que diz o texto sagrado aí? Já está, vamos ler juntos. Porque para mim, tenho por certo, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. E o narrador continua. E o narrador é Paulo. Todos juntos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação, toda a igreja, será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, faz o que, gente? Ela geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o que, gente? Toda a igreja, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então vejam, a missão de Deus é trazer redenção cósmica, redenção para a terra, redenção para a humanidade. Mas falamos também que a missão de Deus envolve o estabelecimento do seu reino. Tudo isso tem a ver com o estabelecimento do seu reino, do seu domínio, do seu governo perfeito. Daí vamos para Apocalipse, o capítulo 11, o versículo 15. Apocalipse, o capítulo 11, versículo 15. Abram as vossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 11, o versículo 15. Vamos ler juntos esse texto? Foi projetado aí? Então vamos ler então, todos juntos. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo, toda a igreja, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, dos séculos e dos séculos e dos séculos. Amém. Os arrogantes, os petulantes, aqueles que acham que são alguma coisa mais do que são, vão experimentar na pele, vão saber de fato quem é que manda nesse universo. E só tem um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a igreja dele diz, essa é a missão de Deus.
Logo, a terceira verdade, o terceiro alicerce bíblico-teológico que sustenta esse tema da mensagem, uma igreja missional e missionária, é agora um recorte da primeira. A igreja está aqui para se engajar nessa missão de Deus. E a missão de Deus é redenção cósmica, redenção da terra, redenção da humanidade. Claro, tudo em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Então, a nossa concepção, muitas vezes, de missão, ela é muito reducionista, muitas vezes carregada de equívoco, e por isso que, às vezes, muitas vezes, e com frequência, depois de um bom tempo de caminhada ministerial, e você também amadurece biblicamente, teologicamente, ministerialmente, quando eu escuto alguém achando que sabe sem saber e tentando, às vezes, até se colocar num pedestal de que não deveria, eu fico mais com pena do que zangado às vezes. É uma concepção muito equivocada. Por isso que Paulo disse aos Coríntios, se a nossa esperança se resume aqui a essa terra, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Queridos, para que a igreja existe? Ela existe para a missão de Deus. E a missão de Deus é redenção cósmica. É redenção da terra, é redenção da humanidade. O que me consola é olhar para o meu Brasil com esses poderes apodrecidos, executivo, judiciário e legislativo. O que não me permite desanimar é saber que esse projeto de Deus está em execução. E um dia o rei, que tem um cetro de ferro em suas mãos, ele vai se tornar público para todos. Um dia a humanidade vai ver ele montado num cavalo branco com o cetro de ferro na mão. E todas as nações, presidentes, reis, prostrados diante dele. Até mesmo aqueles que depois vão ser mandados para o inferno terão que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Existem muitas outras verdades bíblicas teológicas ou alicerces bíblicos teológicos, mas o bom senso pastoral me levou apenas a separar esses três. Então, primeiro, a igreja existe como fruto da missão de Deus e ela existe para a missão de Deus. Segundo, lembram? A missão de Deus consiste em redenção cósmica da criação, da humanidade, trazendo um povo redimido para si. Terceiro, o recorte do primeiro, o zoom. A igreja existe para se engajar totalmente na missão de Deus. Nós não estamos aqui para construir um império denominacional. A IPB é consequência, mas o alvo é o reino de Deus, é o reino de Cristo. A IPB é consequência, é bênção a nossa IPB, mas o reino está acima dela, o reino está acima dos batistas, o reino está acima dos congregacionais, o reino está acima dos teólogos, o reino está acima de tudo, o reino está acima de todos. Ao Rei do reino, Jesus Cristo, toda a glória. O reino está acima de você. É por isso que um verdadeiro pastor, ele não teme olhar tete a tete para o rebanho de Cristo e ser porta-voz do Senhor. Como eu me alegro em saber que esse projeto está em execução e a igreja está aqui para se engajar mais e mais nessa obra. Dito isso, vocês não perceberam que faltou aí um quarto, que seria, se nós elencássemos aqui todas as bases bíblico-teológicas para uma igreja missional e missionária, ele seria o ápice, o topo. A quarta base, o quarto alicerce ou pilar bíblico-teológico desse tema, uma igreja missional e missionária, não faltou, não? Faltou. Propositadamente eu fiz isso.
Faltou, não faltou? Romerito. Seria o ápice se eu elencasse aqui todas as bases bíblico-teológicas desse tema, igreja missionária e missionária. E o ápice qual seria? A redenção cósmica, a redenção da criação, a redenção da humanidade, que é o povo da aliança. O estabelecimento do seu reino, seu domínio. Acima de tudo é para quê? Vocês sabem. Nós somos presbiterianos, igreja confessional. E nesses últimos domingos temos citado a primeira pergunta do Catecismo Maior. Tudo isso é para a glória de quem? Para a glória do seu santo nome. É para a glória global de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É para que todos os povos o adorem. É para que todos os povos o louvem. Salmo 67, o refrão, o coro. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Vocês entenderam que existir como igreja existe um propósito maior, gente. É muito mais do que ficar fazendo programaçõezinhas, e aqui com todo respeito, porque a amada igreja não tem feito programaçãozinhas, é claro e evidente, mas precisamos tomar cuidado, porque a igreja está engajada na missão de Deus, que significa a redenção cósmica da terra, da humanidade, estabelecimento do seu reino, seu domínio, e esse reino tem um rei, e o nome dele é Jesus. Salmo 2, é para a glória dele. Todas as coisas devem convergir para Cristo, para a glória de Cristo, a exaltação de Cristo, a adoração de Cristo. E a Bíblia diz que quem honra o Pai honra o Filho, quem honra o Filho honra o Pai. Agora, sim, dito isso, textos, retratos de uma igreja missional. Uma igreja que tem ciência e consciência dessas bases bíblicas teológicas, ela faz isso aqui, ó. O que é que nós encontramos em Atos 8? O que podemos definir como, na prática, o que é uma igreja missional e missionária? E o que é que diz com bastante propriedade a palavra missional? Então vai lá, vamos lá então. Uma igreja missional é uma igreja que se enxerga como uma igreja em missão através dos seus membros. Ela não tem um programa missionário, ela vive em missão continuamente. Ela não se resume a um programa missionário. Ela não se resume a uma secretaria de missões. Isso faz parte, mas ela tem consciência que ela está, através dos seus membros, em missão. Quem é que parte aqui para anunciar o Evangelho em Atos 8, depois que foram dispersos? Quem é que sai para anunciar o Evangelho? A membresia da igreja de Jerusalém. Uma boa parte da membresia da igreja em Jerusalém, dispersa por causa da perseguição, ela saiu para anunciar o Evangelho. E dentro dessa membresia, o zoom é dado, e aí nos é narrado ali a vida de Filipe. A membresia. Todos que haviam sido dispersos, Danilo, saíram anunciando a palavra. Eu acho, hoje às vezes eu não sei se eu choro, eu não sei se eu fico indignado, eu não sei se eu admoesto, ou não sei se eu fico calado. Quando uma ovelha chega para mim e diz, mas a igreja não está evangelizando, não tem acontecido isso aqui não, graças a Deus, ainda não. Mas a igreja não está fazendo missões. Aí quando você pergunta a pessoa dessa, o que você entende por evangelizar e por missões? Missões é atender a tua agendazinha? A minha agendazinha? Quer dizer que missões é só quando você propõe um trabalho? É muito mais do que isso, meu querido ou minha querida. A igreja está em missão, ela vai continuar em missão, ela precisa se engajar mais. A igreja em missão é você, missionário disfarçado de professor na escola de ensino médio. A igreja em missão é você, missionário de Deus disfarçado de advogado na OAB de Pernambuco.
A igreja em missão é você disfarçado é você missionário disfarçado de empresário. Ser empresário é secundário, o primário é ser missionário de Deus. A igreja em missão é você que é odonto, é missionário disfarçado de odonto. É você que é missionário disfarçado de gerente de venda, de promotor de venda. É você pedreiro, missionário disfarçado de pedreiro. Isso é a igreja em missão. Principalmente. Está aqui, ó. Todos os que haviam sido dispersos saíram anunciando a palavra. Aí eu te pergunto, meu irmão, o que é que você tem feito de segunda a segunda como missionário e missionária de Deus? O que é que você tem feito? Uma igreja missional é assim que ela se enxerga. Ela se enxerga em missão através de cada membro dela. A primeira igreja presbiteriana, através da sua membresia, ela está em missão. É Janai como corretora, é Lana como corretora. Quem mais é corretor aqui? Além de Lana e Janai. Jorge, o presbítero Jorge Guerreiro está aqui? Ah, não, por isso que ele levantou a mão. Paulo Santos está aí, guerreirão, isso. Paulo Santos. Quem é médico aqui? Não precisa estar ligado à residência, não. Já é médico. Quem é médico aqui? Levante a mão. Olha que bênção. Ser médico é secundário, viu? Vocês estão ali para exercer a boa medicina, mas para que as pessoas, os pacientes, olhem e vejam em vocês Cristo, 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 Cristo Jesus. Você é secretária do lar, não tenha vergonha de dizer não. A honra do trabalho não está no que você faz, mas para quem você faz. E você faz, acima de tudo, para a glória global de Jesus Cristo. Você não é mais importante ou menos importante por ser ou não ser um médico, por ser ou não ser um professor, porque o teu valor não está no que você tem, no que você faz, mas a quem você pertence. Jesus Cristo! Prazer, Luiz Onilson. E eu vibrei em casa hoje porque eu vi um vídeo que postaram no Ministério de Família, foi Suelene, e o presbítero César repostou. Vocês notaram alguma coisa naquele vídeo das crianças? Uma voz de uma mulher abençoada perguntou: quem é o tesouro das vossas vidas? O maior tesouro das vossas vidas. E as crianças responderam o que, Ju? Isso, gente, vale a pena ensinar. Vale a pena ensinar as crianças. E elas responderam: Jesus Cristo. É deixar marca nelas, e a marca é Jesus Cristo, é o selo. Existe o Theo, é nosso sobrinho também, filho de Daniela e Danilo. Quando eu encontro com ele, pequenininho ainda, está aprendendo a falar. Aí eu olho para ele: Theo, olha para mim, diga aí, eu sou macho. Titio, eu sou macho. Agora, mais do que isso, você é de Jesus Cristo. Titio, eu sou de Jesus Cristo. Repita para seu filho. Se é menina, tio, eu sou menina. Nenhuma ideologia vai dizer para as crianças da igreja do Senhor que você decide o que você quer ser. Não, você nasceu macho e vai ser macho. É menino e vai ser menina. No Senhor e para a glória do Senhor. Não vai ter ideologia dos infernos que vai fazer a igreja parar. Cuidado, pastor YouTube. Pode me processar. Se não tiver ninguém para me defender, eu tenho um advogado. E o nome dele é Jesus Cristo. Já são 26 anos de ministério, meu irmão. Eu fui desmamado já. Desmamado totalmente. Eu não tenho mais essa de Rita, porque senão nada. A minha identidade já foi definida. É em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. É para a glória de Cristo. E a tua também, a nossa também.
Está aqui, ó. Aí você vai para Atos 11, novamente o autor destaca, e os que foram dispersos, saíram fazendo o quê? Plantaram a igreja em Antioquia. Quem plantou a igreja em Antioquia? Paulo? Quem foi que plantou a igreja em Antioquia, gente? Por favor. Quem foi? Os que haviam sido gente comum. Gente comum. Discípulos de Cristo. Depois que a igreja foi plantada, daí o Colégio Apostólico de Jerusalém mandou quem? Mandou o pastorzão. Quem é o pastorzão? Qual foi o pastorzão que o Colégio Apostólico mandou de Jerusalém para Antioquia? Barnabé. Eu amo essa palavra pastorzão. Eu tive o privilégio de conhecer de perto hoje, um outro pastorzão, não pelo cargo que ele exerce na IPB hoje, mas eu percebi. O reverendo Juarez. Pastorei a igreja presbiteriana de Curitiba. Central, não é, João? Você percebe na linguajar do pastor, que ele é um pastorzão. O camarada que está há mais de 34 anos numa mesma igreja, é pastorzão. É pastorzão. Mais de 34 anos. Secretário executivo do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma denominação muito organizada. Louvado seja o Senhor por isso. Barnabé. Mas quem foi que plantou a igreja? Os discípulos, que foram dispersos, saíram anunciando o Evangelho. Entenderam agora o que é uma igreja missional? O Ministério Zaqueu, Universidade para Cristo, é soma. PGE que vai ter é soma. SAF, entregando Bíblia, é soma. O MP evangelizando no Parque Municipal é soma. Mas ela não se restringe a isso, ela está em missão. É o ROPS, lá no 72BI, missionário. A palavra aqui é só para impactar, né, guerreirão? Não é para jamais diminuir nenhuma posição aqui, não é só para impacto. Eu gostei dela. Está lá, como um missionário disfarçado de tenente do exército. Entende? É assim que você se enxerga? É assim que você se vê? Então, o que você vai fazer amanhã, segunda-feira? A Bíblia não está mandando você ser chato também, não. Vai chegar na sua empresa e mandar todo mundo para o inferno também, não. Mas é aproveitar as oportunidades. É ser luz. É ser luz até num bom dia. O que não combina é o crente, aqui e acolá, ser chamado a atenção por um ímpio e dizer assim: tu só anda com um cara feio aqui no trabalho. Olha que coisa mais feia, não é? O crente aqui tem N razões para chegar e dizer bom dia. Bom dia! E alguém perguntar, menino, tu não tem problema não. Eu digo, oxe, você não sabe, é muito problema. Mas não é o problema que me define. O que me define é aquele a quem eu pertenço. Quem é ele? Jesus Cristo. Experimente-o. Jesus Cristo. Você vai fazer o que amanhã? Terça-feira, quarta-feira. Cadê a pessoa que vai trazer para aqui domingo? Domingo é festa da colheita. Quem vai trazer um amigo não crente? Olha, quem vai trazer um amigo não crente? Eu prometer para ela, depois daqui eu quero uma pizza com você, mas primeiro vamos ali. E também não, gastar dinheiro não dá não. Isso é investimento no reino. Aliás, não precisa não, a pizza não, porque domingo vai ter aqui comida, viu? Bota o seu nome lá na listazinha, vai ter comida aqui domingo. Festa da colheita. Entendeu? Aqui eu estou pegando apenas o essencial. O que é uma igreja missional? É uma igreja que se enxerga em missão no mundo, de segunda a segunda, através dos seus membros. Linguagem bem simples. É uma igreja que se enxerga em missão no mundo, através dos seus membros, de segunda a segunda, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás nos céus. Isso é a igreja missional. Entendeu, Danilo? Entendeu, Juan Guerreiro? Rayane, João, Gabi, Rickson, Sueli,
Silvânia. Jô, que as consolações do Altíssimo permaneçam sobre o seu coraçãozinho. Sentiu a dor de perder a sua irmãzinha querida recentemente. Cléo, para você também, Cléo. Também sentiu a dor de uma pessoa querida também ter partido, não é, guerreiro? É você também, Cléo. Mas aí, a hora diz que está na hora. E por que missionária? Por isso que eu prefiro usar os dois. Igreja missional é uma igreja que se enxerga em missão no mundo, de segunda a segunda, através da sua membresia. Está lá o Camuel, doutor veterinário topado, meu amigo. Aliás, doutores, né? São os dois, ele e Raquel. Tem mais aqui, médico veterinário, levante a mão. Médico veterinário. Larissa, Luiz. Isso, não tem vergonha não, guerreiro. Aqui todo mundo é valorizado, para a glória de Deus. Também são doutores tops. Quando eu falo Camuel, porque tem mais rodagem aí na caminhada, né, guerreirão? Quem mais? Angélica, cadê você, menina? Angélica está lindona, Deus abençoe ela. Estiver assistindo aí, viu, Angélica? É isso, guerreirão. Ser luz lá na clínica. Eduarda, doutora Eduarda, já é outra medicina, né, Eduarda? É isso, Eduarda. Cleuma, quem é psicólogo aqui? Além de Jô. Jô. Quem mais? Querida, que bom tê-la aqui, hein? Também é psicóloga, coisa linda. Mais alguém? Priscila está concluindo. Aqui, a guerreira Dineia. A esposa do guerreiro Guilherme. Tem mais gente aqui, gente, que é psicóloga, não tem? Mariana do Diácono Roniels. Quem é professor aqui? Professora na escola municipal, estadual. Wanda, Débora, Juan, Leni, o Alisson, cantor, menino. Olha, é muita gente. Você está lá para ser luz. A querida Eva, cadê você, Eva? Eva. E um cabra que tem um trabalho lindo de borracharia, salvo engano, não é, Carlinho? Não é esse, guerreirão? Borracharia trabalha com eficácia e eficiência, mas acima de tudo está lá para brilhar, guerreiro. Às vezes é preciso ficar só no simples mesmo, gente. A gente quer complicar demais. O que é uma igreja missional? É uma igreja que se enxerga em missão no mundo de segunda a segunda, através da sua membresia. Missionário disfarçado de médico, pedreiro disfarçado de pedreiros, pedreiros missionários disfarçados de pedreiros, mestre de obras. Mas são missionários disfarçados de mestre de obras. É isso. Mas aí eu falei missionário. Em Atos 8, Lucas dá um zoom e ele cita um missionário. Ele dá um zoom. Quem é o homem? Atos 8. Os que foram dispersos saíram anunciando a palavra. Daqui a pouco, versículo 4, ele dá um zoom. Filipe acaba entrando na categoria justamente daquele missionário, aquele separado para uma obra específica. Filipe pregou a palavra lá em Samaria. Muita gente se rendeu a Cristo. Um missionário, digamos assim, itinerante. Por isso uma igreja missional e missionária. Porque no meio da igreja, Deus separa também homens e mulheres para obras específicas. Às vezes em Jerusalém mesmo, às vezes na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Breno Luiz, Laís, Léo, Letícia Diva e Diva. E lá em Atos 13, quem são os missionários que são enviados? A partir de Antioquia. Atos 13, foi lido hoje. Atos 8, Filipe. No meio daqueles que haviam sido dispersos, Lucas deu um zoom para mostrar que Deus também separa uns para obras específicas. E a igreja precisa mantê-los. E Atos 13. Paulo e Barnabé foram separados, a mão foi imposta sobre eles e foram enviados. Daí o termo eu gosto, igreja missionária.
Por isso que eu gosto de usar os dois termos, ainda que sejam intercambiáveis. Igreja missional, igreja missionária. Para que você se alegre, você tem contribuído com missionários transculturais. Você tem contribuído. A igreja tem contribuído, nós queremos contribuir mais. Entenderam agora o retrato de uma igreja missional e missionária? Missional, uma igreja que se enxerga em missão no mundo, de segunda a segunda, através da sua membresia. Missionária, uma igreja que percebe que Deus separou alguns ou algumas para obras específicas e a igreja sustenta, acorda, enviando os Paulos, os Barnabés. Que Deus levante também, não apenas vocacionados para ser médico, que Deus levante vocacionados aqui também para a obra missionária, para o pastorado. Deus levante homens para serem doutores. Precisamos de doutores também na igreja. A semelhança do reverendo Augusto Nicodemos. O homem já está envelhecendo. Levanta outro, Senhor. Levanta os doutores. Levanta outros pregadores como Hernandes. Outros Jonas Madureira. Outros Garofos. Outros Franco Ferreiras. Por isso que a igreja ela é missional e missionária. É o que nós encontramos aqui, gente. Daí retratos de uma igreja missional e missionária. Então nunca mais ouse, se você já fez isso alguma vez, não faça nunca mais. Nunca chegue para o seu irmão e diga, a igreja não está evangelizando, porque você está dando um tiro de bazuca no seu próprio pé. Porque se a igreja não está evangelizando, você não está evangelizando. E se você não está evangelizando, faça-me um favor. Enquanto não estiver evangelizando, não me venha com essa crítica. Graças a Deus, não tendo sofrido essa crítica, não. Mas eu vou fazer questão, carregado de amor, e dizer, você está fazendo isso de segunda a segunda, com sabedoria e discernimento. Olha, veja bem, então, pare. Quando você tiver, aí você me procura. E a gente vai avaliar a observação, se a igreja está ou não evangelizando. Quando a gente faz o Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, você tem estado lá? Tem não é? Ah, tá. Quando você puder estar com certa assiduidade, aí você vem me procura e diz, tá bom assim, combinado? Vai ter PGE aí, tá bom? Então, quando fizer o convite, e aí, quem vai participar dos PGE? Não confunda, PGE não é célula, PGE não é pequeno grupo de pastoreio, não é grupo familiar, é pequeno grupo de evangelização. É uma estratégia da APECOM, do projeto Minha Cidade para Cristo. Tem muita obra para ser feita, gente. Tem muito trabalho para ser feito aqui em Petrolina, em Juazeiro, cidades vizinhas, circunvizinhas, nosso sertão, o Araripe. Mas é necessário que a igreja tenha a ciência e a consciência de que ela é uma igreja missional e missionária. Entendeu, João? Agora lembre de uma coisa. A agenda não é a tua, não é a minha. A agenda e o calendário a gente até faz, mas subordinado à agenda. E sabe a quem pertence a agenda da igreja? A quem pertence a agenda da igreja? Estão com medo, é? Fale bem forte. A quem pertence a agenda da igreja? É Ele que diz como a igreja deve marchar. A agenda é Ele que determina. O calendário, submisso à agenda, a gente prepara. Então se coloca à disposição. Quando vier convites aí para algumas obras, partindo do colégio pastoral, abrace. Cada um conforme o dom que recebeu. Quando eu falo partindo do colégio pastoral, porque a igreja não é um corpo acéfalo. Lá em Juí tem uma notazinha. Como não havia liderança em Israel, cada um fazia o quê?
Como não havia rei em Israel, cada um fazia o quê? Queria. Não é assim, não. Não é nem como eu quero, como pastor. Não é nem como o colégio pastoral quer. A gente tem que estar submisso ao dono da igreja. Agora, quando for avisado aqui do púlpito, algum trabalho que for feito ou aqui em Petrolina ou fora de Petrolina, se coloca à disposição. Se coloca à disposição, eu vou. Eu vou. Isso é ser igreja missional e missionária. E, gente, eu preferi usar uma linguagem bem simples hoje. Não dá nem para ir além disso, para não perturbar vocês. Mas sejamos essa igreja missional. Prossigamos sendo essa igreja missionária. Eu estou com uma ideia aí nas minhas férias de estabelecer a temática sobre esse tema e irei escalar os presbíteros para trabalhar esse tema um pouco mais com vocês nas minhas férias, em nome de Cristo. Igreja missional e missionária. E cada um vai receber um subtema em cima disso. Como foi uma bênção o ano passado, será uma bênção também nas minhas próximas férias. Sabe por quê? Eu não posso jamais cair na presunção e na arrogância, na minha ausência, querer que a igreja não vá bem. Para que alguém diga, está vendo? Sem o Senhor aqui não vai. Isso é desgraça total. Ela tem que estar bem com a minha presença, tem que estar bem com a minha ausência, porque ela tem a presença sempre do Supremo Pastor dela, Jesus Cristo. Ela tem que estar bem com a minha ausência, tem que estar bem na minha presença, ela tem que estar bem, porque tem um que nunca vai ser ausentado aqui, Jesus Cristo. Meu Rei, eu sei que tu estás aqui, com a tua mão forte e poderosa no meu ombro. Eis-me aqui, meu Senhor.